A supremacia de Cristo é o tema adequado para o livro de Hebreus. A supremacia de Cristo. O livro de Hebreus é sobre isto, quem Cristo é e é de forma suprema. Vamos continuar sendo abençoados pela palavra de Deus em Hebreus. Hoje vamos focar no capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Hebreus 3, de 1 a 6. Antes de lermos esse texto, quero recordar o verso que temos destacado quando pensamos em Hebreus e na supremacia de Cristo. É o verso 3 do capítulo 1. E diz assim: o Filho, falando de Jesus Cristo, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Nosso Senhor Jesus Cristo é este. Vamos ao nosso texto nesta manhã, então, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Nós vamos ler a palavra de Deus, vamos receber a palavra de Deus, vamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Amém? Ouça a palavra. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. O verso 1 nos fala de Jesus Cristo como apóstolo e sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Isto nos recomenda avançarmos um pouco no livro de Hebreus. E eu quero assim fazer, lendo no capítulo 7, a partir do verso 26. Hebreus 7, 26. Falando de Jesus Cristo, o texto diz: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Verso 26 diz: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo e inculpável, puro, separado de pecadores, exaltado acima dos céus. E diz mais, no verso 27, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O nosso texto, então, no capítulo 3, Hebreus 3, o verso 1 diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo
e sumo sacerdote que confessamos. E o verso 6 diz: Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Acabamos de receber a palavra de Deus. ChatGPT é um novo fenômeno que tem chamado a atenção nos nossos dias mais recentes, lançado ao público em novembro de 22. É a primeira ferramenta na área da inteligência artificial que se torna disponível para consumo público. ChatGPT, inteligência artificial, isto é, raciocínio que vai sendo desenvolvido ou tornando possível através da máquina. Chama atenção, há um debate grande, há preocupação, porque o temor é que esta ferramenta possa vir a tomar lugar do próprio raciocínio humano. ChatGPT responde às perguntas, seja qual pergunta for, e para ter uma ideia, uma das preocupações é, por exemplo, estudantes que têm que apresentar um trabalho escrito, poderão ir a uma ferramenta como esta e fazer as devidas perguntas e receber tudo pronto. Então, não mais vai pensar, pesquisar no sentido estrito da palavra, mas estará descansando no trabalho, na pesquisa de uma máquina. Aliás, há até um programa que foi aperfeiçoado para as universidades e professores, que procura pode verificar se o trabalho que o aluno apresenta não veio de uma máquina, e se foi dele mesmo, o programa Turnitin. Mas aí está esta preocupação de que possamos avançar para uma condição onde nosso raciocínio seja entregue a uma máquina. Mas eu quero dizer nesta manhã que, com relação à nossa vida com Deus, e a nossa vida com Deus mediada em Cristo Jesus, em seu sacrifício, morte e ressurreição, jamais poderá, não deve ser entregue a ninguém mais, e muito menos poderá ser entregue a uma máquina. O texto fala do nosso pensamento, da nossa reflexão. Ele diz: fixem os seus pensamentos, fixem o seu raciocinar, e aí ele vai decorrer sobre como fixar, o que fixar os nossos pensamentos. E ele vai falar da mediação de Jesus Cristo. A questão toda está aí, diante da humanidade, pelos milênios, e vai continuar. O ser humano conhece a sua finitude e limitação, e ele precisa de uma resposta que vá ao encontro do seu espírito, que tem consciência da sua limitação e anseia pelo eterno, que tem consciência da sua imperfeição, a sua falha moral, e anseia por paz, perdão. E então o espírito humano tem consciência de quem o ser humano é, e ao mesmo tempo anseia por Deus e pela eternidade. Como ligar essas duas coisas, esses dois elementos? Como o ser humano pode estar com Deus, encontrar-se com Deus, e como que Deus encontra o ser humano? Mediação, porque há um mediador, Ele fala aqui sobre Jesus Cristo como apóstolo, sumo sacerdote, que confessamos. Veja só o verbo confessar aqui, confessar. É interessante que a palavra que nós temos aqui é confissão, e na língua original, homologia, no grego antigo, de onde vem a nossa palavra homologar. Note o peso desta palavra. Falamos em confissão, então repete alguma coisa aí, meio mecanicamente. Confessou. Não, é muito mais profundo. Homologar é você concordar, afirmar, reafirmar, fechar com a verdade.
Então, confissão é aquilo que nós homologamos, nos comprometemos com isto. Com o quê? Com Jesus Cristo como apóstolo e sumo sacerdote. A palavra apóstolo é aplicada a Jesus Cristo em todas as Escrituras, no Novo Testamento, somente aqui. Que palavra é esta, apóstolo, que temos em nossa língua? É uma palavra que também nos foi dada pelas Escrituras, pelo grego antigo, vem do grego antigo, mas adaptamos a nossa língua a palavra apóstolo. Literalmente quer dizer aquele que é enviado, ou alguém que é enviado, tem a forma verbal substantiva também. É sobre a pessoa que é enviada. E quando nós olhamos o Evangelho de João, nós encontramos Jesus Cristo sendo aquele que é enviado. Muitas vezes João, no seu Evangelho, nos apresenta Jesus como o enviado. Apóstolo, então, é o enviado. E há muitas aplicações para esse termo dentro da fé cristã. Por exemplo, um missionário é um apóstolo, ele é enviado pela sua igreja para anunciar o Evangelho numa outra localidade. Mas há uma forma mais técnica desse termo que aparece no Novo Testamento, o apóstolo, que se refere aos 12 que Jesus escolheu. Então, são 12 diferentes de mim e você, inclusive, como apóstolos enviados ao mundo para anunciar a Jesus Cristo. Esses são os fundamentos da igreja, um alicerce, e então eles nos deram a doutrina apostólica que Jesus entregou a eles, como nós ouvimos na leitura de Mateus 28, aqui pelo pastor Fábio no início do culto, Jesus dizendo nas últimas palavras dele antes da sua ascensão, não é? Que eles deveriam ir ensinar as nações, ensinar tudo o que vos ordenei, apóstolos debaixo de uma missão e encarregados de uma palavra específica, autoridades da fé cristã, e que permanece conosco até hoje através da palavra e das Escrituras. Mas Jesus Cristo é apóstolo também, sim, mas diferente de mim e você, de um missionário, e diferente inclusive dos apóstolos, 12 discípulos escolhidos, fundamentos da igreja. Ele é apóstolo de uma forma única, é o enviado de Deus. Sim, ele tem a palavra de Deus, mas ele é mais do que isso. As Escrituras dizem que ele é a própria palavra de Deus. E mais, ele é apresentado aqui como o Filho, isto é, o Filho de Deus, não no sentido de alguém que foi gestado e gerado, mas filho. O Evangelho de João explica muito bem isto, como aquele que é do mesmo gênero, isto é divino, Filho no sentido de divino, que se identifica com Deus como divino. Enfim, ele é o apóstolo em que sentido? Ele nos fala de Deus, ele é enviado com a mensagem de Deus, de salvação e graça para nós, mas não somente como um porta-voz. Um presidente de um país tem seus embaixadores em outros países, e o embaixador fala com os governantes dos outros países, representando o presidente, a palavra, a posição do presidente do dado país. Mas Jesus Cristo não é apenas esse representante que tem uma mensagem, ele é a própria mensagem, ele é Deus conosco, ele é esse que então se manifesta entre nós, como Emanuel, Deus conosco. Então, ele é o mediador, porque Deus da eternidade, da sua glória, se tornou conhecível de forma muito íntima e próxima, andou entre nós, andou na nossa história, andou por nós até a cruz. O grande apóstolo, Deus conosco, numa manifestação tão próxima, tão visível, tão concreta para nós. Mas diz o texto também que ele é o sumo sacerdote. Ele é o mediador não apenas como apóstolo, mas como sumo sacerdote. Sumo sacerdote era a figura principal em Israel nos dias de Jesus e através dos séculos anteriores. O sumo sacerdote foi instituído através de Moisés. Arão, o seu irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote. Então, na fé de Israel, no Velho Testamento, haviam os sacerdotes, muitos, mas havia este que era o sumo sacerdote. E ele tinha algumas funções na liturgia do Velho Testamento que
pertenciam somente a ele, e somente ele podia executar. Levíticos capítulo 16, por exemplo, nos fala muito sobre as instruções para o sumo sacerdote. Uma delas é que no templo em Jerusalém haviam as câmaras e havia uma mais íntima e menor, chamada Santo dos Santos, onde a presença de Deus se manifestava. Mas quem podia adentrar a esta presença de Deus uma vez por ano era apenas o sumo sacerdote, levando o sangue de um cordeiro sacrificado. Então ele adentrava a presença de Deus em nome do povo, em nome inclusive dos outros sacerdotes, para pedir perdão, mas o texto diz para pedir perdão inclusive pelos seus próprios pecados, porque ele também é pecador humano ilimitado. Mas agora vem Jesus Cristo como o novo sumo sacerdote. O novo sumo sacerdote que nós lemos lá no capítulo 7 de Hebreus, já é um sumo sacerdote que precisamos, porque ele é santo, ele é inculpável, ele é puro, ele é separado dos pecadores, ele é exaltado acima dos céus. E diz mais, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, repetindo o sacrifício. E nem muito menos tem que repetir sacrifícios pelos seus próprios pecados, como os outros sumos sacerdotes tinham que fazer. E diz mais, ele fez a oferta pelo pecado uma vez por todas, quando ele se deu por nós na cruz. Ele é o próprio sumo sacerdote, ele é o próprio cordeiro que verteu o seu sangue. Então, ele é o nosso mediador. Precisamos confessar esse mediador. Confesse esse mediador, meu irmão, minha irmã. Você tem confessado esse mediador? Aliás, ele vai chamar aqui a nós, aos participantes do corpo de Cristo, vai chamar de irmãos santos. Irmãos santos. Santos de que forma? Santos por causa de Jesus Cristo, não por causa da nossa perfeição. Santos no sentido de separados, através de Deus em Cristo, separados somos nós na proposta de vivermos segundo os nossos pensamentos e pensamentos do mundo, e em Cristo na cruz morremos para tudo isso, e no Cristo ressurreto nascemos para viver com Deus e para Deus, e agora ser dele, separado para ele, e ele trabalhar as nossas imperfeições para a perfeição num processo. Por isso somos chamados santos por causa de Jesus Cristo, porque Cristo pagou tudo na cruz e nos deu a possibilidade de então nos encontrarmos com Deus através da sua morte, seu sacrifício, ressurreição e nova vida. A obra vicária, substitutiva de Jesus Cristo. Mas é interessante que ele diz que nós temos um chamado celestial no verso 1. Por que celestial? Porque justamente nós estamos onde estamos, no povo de Deus, porque Deus mesmo em Cristo nos chamou. Nós não estamos dentro da fé e da igreja porque nós chamamos a nós mesmos, porque uma outra pessoa nos chamou primeiramente, não porque um pastor nos chamou, mas porque Deus nos chamou em Cristo. É um chamado celestial, mas não é somente um chamado de Deus, mas é um chamado para Deus, por isso é celestial. Deus nos chama para nos voltarmos para Ele mesmo. Enfim, por isso nós temos que lembrar do nosso mediador, confessá-lo sempre. Você precisa reafirmar sempre o mediador, o apóstolo e o sumo sacerdote na sua vida. Você faz isto constantemente, frequentemente ou não? Preste bem atenção no que a palavra diz. Há uma necessidade no meu coração e no seu, de constantemente confessarmos o mediador repetidamente. É preciso fazer isto sem cessar. E mais, o texto nos fala de construção e casa. E fala de Jesus Cristo, este apóstolo e sumo sacerdote, como um construtor. Você precisa diferenciar esse construtor.
Diferencie com muito critério, cuidado, lucidez. Você diferencia no mundo de tanta religiosidade, de tantas propostas religiosas, de tantos gurus. Verifique bem que você diferencie Jesus Cristo, construtor de tudo mais. Sim, a linguagem aqui, a linguagem da engenharia civil, é de construção. O texto fala de casa, casa. Primeiramente, de que casa o texto está falando? Qual é a casa que o verso 6 deixa muito claro? Esta casa somos nós, nós que estamos com Deus através de Jesus Cristo. É esta casa, não se trata do prédio que possamos construir, temos construído aqui com blocos, cimento, etc. Não, é o povo de Deus, é eu e você em Jesus Cristo somos esta casa. Agora, quem é que constrói esta casa? Quem é que tem nos construído como uma casa de Deus? Bem, aí é que entra Jesus Cristo como grande construtor. Os versos 3 e 4 vão dizer que Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, e aí ele continua, da mesma forma, falando de Jesus Cristo ainda, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, e Deus é o edificador. Então, ele fala de Jesus Cristo como construtor, e depois completa dizendo Deus edificador. E aí temos mais uma vez nas Escrituras este encontro de Deus e Jesus Cristo, a grande doutrina da Trindade. Jesus Cristo é o próprio construtor, isto é, ele faz a obra de Deus de edificação da casa. Jesus, o grande construtor, não há outro que construa o povo de Deus. E não há construção do povo de Deus em outro nome, em outra pessoa, em outra proposta litúrgica, religiosa, moral. Somente Jesus Cristo e somente Ele então constrói esta casa. Por isso que Ele tem uma glória maior do que Moisés. Mas Ele não somente é o construtor desta casa, como Ele é o próprio proprietário, porque versos 2 e 6 diz casa de Deus. Não é a minha casa, não é a sua casa, não é a casa de um sistema religioso, é a casa de Deus, essa casa que somos nós, em Jesus Cristo, o grande construtor. Aí está a casa que somos nós, aí está o construtor Jesus Cristo, aí está o proprietário, é casa de Deus. Por isso é que Jesus Cristo é digno de maior glória do que Moisés, porque Moisés não é este que constrói a casa de Deus. É interessante que ele fala no texto da fidelidade de Moisés e a fidelidade de Jesus. Moisés foi fiel na casa de Deus, Jesus Cristo foi fiel na casa de Deus. É importante para o autor trazer Moisés aqui agora, porque os seus leitores, aqueles que leriam esta carta, são judeus do mundo helênico, do mundo grego, mas são judeus da sua fé. Moisés era o grande mediador do Velho Testamento, aquele que entregou toda a aliança de Deus com o povo de Israel, a lei, etc. Então, ele não vai negar que Moisés foi fiel naquilo que ele deveria fazer, inclusive falando das coisas futuras, diz o texto, isto é, falando de Jesus Cristo. Enfim, assim é Moisés fiel na sua obra que Deus propôs para ele. Mas Moisés foi fiel, diz o verso 5, como servo, servo da casa de Deus, servo de Deus. Porém, Jesus, diz o texto no verso 6, ele é o Filho sobre a casa de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus sobre esta casa. Há uma grande diferença, por isso, por mais que Moisés tenha sido fiel, Jesus Cristo é incomparável em relação a Moisés. Aliás, lembrando, se você esteve aqui nos outros domingos, capítulos 1, capítulo 2, particularmente o capítulo 1,
nos fala de Jesus Cristo como a revelação de Deus maior do que aquela que os profetas deram, porque os profetas apontavam para Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é maior do que as profecias, o cumprimento delas, mas o capítulo 1 vai frisar muito de que Jesus Cristo é maior do que os anjos, porque os anjos tinham um lugar muito especial para esses leitores na visão religiosa judaica deles. Então ele vai dizer: Jesus é maior do que os anjos. E agora Jesus Cristo aqui nesses versos é maior do que Moisés. Então é este que é digno de maior glória, glória incomparada. É preciso diferenciar o construtor, ou você vai entrar em confusão, ou vai até perder a fé evangélica. É preciso confessar o mediador, confesse o mediador, diferencie o construtor, diferencie sempre e com clareza, não deixe o seu coração ficar confuso. Diferencie sempre e com clareza, confessando sempre esse mediador. E então, desta forma, é necessária perseverança. Firme-se na perseverança. É você vacilante, a palavra é para você. Alguém vacilando nesta manhã na fé, esta palavra é para você. Firme-se na perseverança. Perseverança é a marca do crente em Cristo Jesus. Perseverança é a marca daquele que pertence à casa de Deus. Ele fica na verdade de Jesus Cristo, como o grande mediador e o grande construtor, o apóstolo e o sumo sacerdote. Perseverança. Esta casa somos nós, diz o verso 6, e acrescenta: se é que nos apegamos firmemente à confiança. Se é que nos apegamos firmemente à confiança. Ninguém que abandona a fé pode dizer que pertence à casa de Deus. Eu posso dizer e sei que eu sou, quando eu estou na casa de Deus, eu confesso o meu mediador, eu reconheço o construtor, e reconheço que eu sou a casa que ele constrói, e que ele é o proprietário, ele é meu apóstolo, ele é meu sumo sacerdote. É preciso se firmar na perseverança, e aí nós temos a nossa segurança, porque nós estamos perseverando, nós temos a certeza que estamos no caminho certo, porque nós estamos perseverando, nós sabemos que estamos no caminho, porque estamos perseverança. Permanência nestas verdades é fundamental para não perdermos o caminho, não perdermos a nossa condição. É preciso perseverar. Grande alerta do livro de Hebreus, como é necessário a perseverança. Então, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, confesse sempre o mediador, diferencie sempre o construtor, não confunda Jesus com outros, nem o iguale, e então firme-se de forma perseverante em tudo isto. Mantenha-se no mediador e construtor. Sabe quando você recebe uma informação, por exemplo, se você está navegando com o Waze, quando você dirige o seu automóvel, e ali o Waze diz: mantenha-se à direita. Isto é, se você não vai perder a direção, você precisa permanecer naquela faixa, naquela saída, na estrada que ele aponta. Não há como ficar um pouco nessa e um pouco naquela. Ou você vai estar nessa e vai perder o caminho, ou vai estar naquela indicada e vai encontrar o caminho. E você vai encontrar o caminho enquanto você permanecer naquela estrada proposta. Mantenha-se, então, no mediador e construtor sempre e de forma constante. A grande mensagem da palavra de Deus para você nesta manhã é esta, então: permaneça refletindo. Permaneça refletindo. A reflexão, isto é, o pensar, o arrazoar, que analisa, que aprofunda no significado. Não é apenas lembrar alguma coisa de forma corriqueira, anotar de forma rápida, não, mas é o refletir. Fixem os seus pensamentos em Jesus, diz o verso 1. Um imperativo, algo que eu preciso fazer, uma força imperativa que diz que eu e você precisamos fazer isso sempre, não uma vez.
Fixei hoje, pronto, resolveu, nunca mais preciso fixar. Não, constantemente fixem seus pensamentos. Mas é interessante que essa expressão na nossa língua aqui, fixem seus pensamentos, na língua original é apenas uma palavra que tem uma força grande em relação ao pensar. É este analisar aprofundado, realmente pensar no sentido de entender e homologar, confessar de forma muito consciente e com compreensão. Não qualquer pensar, você tem pensado, tem refletido, você permanece refletindo em Jesus Cristo, o apóstolo, o sacerdote, o mediador, o construtor, você persevera nisso, permanecendo na reflexão. Uma placa de indicação, por exemplo, uma placa onde esteja escrito Bragança. Você tem algumas formas de pensar nessa placa. Uma forma primeira é você olhar e alguém lhe perguntar o que é aquilo e você dizer, é um objeto, uma placa. Você ainda não atingiu o pensar aí que o autor está propondo para mim e para você. Talvez alguém lhe pergunte novamente o que é aquilo, você diga, é um objeto, é uma placa, mas é uma placa que contém letras de um nome, Bragança. Você foi mais longe, você apreendeu mais o significado daquela placa. Mas embaixo da placa, ou do lado da palavra Bragança, há uma seta. E você, talvez perguntado o que é aquilo, você vai dizer, é um objeto, é uma placa, tem uma palavra, Bragança, mas aponta uma direção necessária se eu quiser ir a Bragança. Aí você foi muito além de dizer, olha, ali tem uma placa, para aprender o significado. Quando você pensa em Jesus Cristo, você precisa refletir, e de forma constante, refletir sobre quem Ele é, na profundidade de quem Ele é, apreendendo quem Ele é. Ah, Jesus Cristo é interessante, eu aprecio. Não, sumo sacerdote, apóstolo, de maior glória que Moisés, porque ele é o construtor da casa. Somente por ele, eu e você, podemos estar na casa de Deus, porque ele é o apóstolo e sumo sacerdote, e não há outro lugar. E eu preciso, então, permanecer refletindo para perseverar neste caminho. Meu irmão, minha irmã, você está refletindo de forma constante nas verdades de quem Cristo Jesus é. Você reflete sobre tantas coisas, pensa sobre tantas coisas, mas será que há no seu pensamento um lugar especial para sempre você estar pensando e refletindo quem é Jesus Cristo na sua vida? Foque sempre atentamente na mediação de Cristo, para permanecer como integrante da casa de Deus. O mundo vai se ocupar em afastar o seu pensamento, especialmente este pensar refletido e profundo sobre Jesus Cristo. Vai encher a sua mente e fazê-la girar sem parar com tantas coisas, para que você não reflita sobre Jesus Cristo, o sumo sacerdote e apóstolo, o grande construtor na sua vida. É preciso ouvir a palavra, a advertência dela é fundamental. Permanecer refletindo, fixem os seus pensamentos em Jesus. Vamos orar.